noite, todos sejam muito bem-vindos. Antes, nós gostaríamos de pedir desculpa pelos nossos atrasos. A tecnologia às vezes nos deixa um pouquinho na mão, mas já estamos com o nosso quadro aqui. Quero aqui agradecer a mais um debate promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Contamos sempre com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, levando até a sua empresa cursos de capacitação, consultoria, projetos e desenvolvimento. Esse e o próximo debate dessa série tratarão dos principais temas que serão aplicados no MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico e que terá início no dia 16 de setembro desse ano. O processo seletivo já está com as inscrições abertas e você pode acessar o link que está aí no seu bate-papo. Esse MBA ele será ministrado por 24 executivos C-Level de 9 países. São C-Level de grandes multinacionais, serão 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão opcionais em Coimbra, San Diego e São Paulo. E também terão créditos para mestrados na União Europeia. E hoje nós estamos com ninguém melhor do que para falar de remuneração do que o Dr. Michael McCallum. Ele é o vice-presidente global da World at Work, a maior associação mundial de remuneração total. E para debater esse assunto, também uma grande figura sobre remuneração também, o professor e coordenador do MBA, professor Pedro Martins. Obrigado a vocês dois por aceitarem o nosso convite e dividirem com a gente aqui tanto conhecimento sobre esse assunto que a todos interessam. E você que está conosco essa noite, obrigado também. Você pode participar enviando aí os seus comentários e as suas perguntas através do box bate-papo, tá bom? Sem mais delongas, então vamos ao nosso bate-papo. Professor Pedro, boa noite. Dr. Michael, boa noite. Boa noite. É um privilégio para nós podermos estar com você este final de tarde para debater um tema que, afinal, talvez seja o tema mais central da gestão de pessoas, não é? Nós sempre que falamos de gestão de pessoas, o tema remuneração é indissociável. Nós nunca abrimos mão dele. E cada vez mais a remuneração vai passando por formas de inovação muito importantes, não é? Já vai longe o tempo que a remuneração era basicamente o salário base e não tinha mais do que isso. Hoje, as formas de remuneração relacionadas com os benefícios, com os work-life benefit, portanto, formas de remuneração não financeira, etc., exige um grau de formação e um grau de especialização do profissional de remuneração muito elevado, porque de facto os formatos de remuneração hoje são bastante complexos e obedecem a estratégias muito bem definidas, tanto do negócio das empresas quanto da própria gestão de pessoas. Mas aquilo que eu desafiava era exatamente partilhar connosco a sua visão pessoal e da World at Work, como a Kátia disse, que é a maior associação mundial de profissionais de remuneração total, que eu, aliás, tenho o privilégio de ser certificado ainda do tempo da American Compensation Association, que foi a associação anterior ao World at Work, que o World at Work deu sequência, e, portanto, conheço há muitos anos exatamente o papel da World at Work, quer no desenvolvimento de conhecimento na área de remuneração, quer no treinamento dos profissionais de remuneração. Mas estamos aqui para ouvi-lo, Michael.
É você que nós gostaríamos de ter aqui a sua visão e o seu contributo sobre este tema tão vasto e tão importante para nós. E uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Pedro. Mas, olha, eu estou aqui com um problema, eu não estou conseguindo de ver o vídeo. Ah, a Ele câmera. estava, eu não sei quando eu entrei no WebEx, ele falou, eu acabei de sair de uma reunião com Nova Zelândia, eu estava funcionando perfeito. Mas, não É, sei. nós continuamos internacional. Você deixou uma reunião da Nova Zelândia, eu estou-lhe falando de Lisboa, o nosso público está no Brasil, então está Mundo tudo global, não é? bem global. Então, talvez a Kátia que nos ouve possa lhe dar aí uma ajuda para tentar ativar Eu o vídeo. desliguei ele agora porque ele estava mostrando um tapete, eu não sei. Então, Ah, mas por enquanto você pode me escutar, não? sim, perfeitamente, perfeitamente. Pode falar, Então, Michael. ok. Obrigado e desculpa, não sei o que está acontecendo. Olha, Uhum, mas boa noite a todos. Eu acabei de chegar do Brasil, estava com o Carlos toda semana passada. A gente uhum. estava falando lá no Canarge, então acho que talvez eu conheça alguns de vocês. Mas é um prazer estar com vocês esta noite. Agradeço ao Pedro e ao Mackenzie pelo convite para falarmos um pouco sobre recursos humanos e a sua importância na gestão de pessoas para o verdadeiro impacto dos resultados. Aliás, o Pedro tem sido um parceiro muito importante para a World at Work, desde quando começamos nossos estudos sobre o mercado brasileiro para oferecermos nossos cursos e certificações para os profissionais de remuneração no Brasil, por meio da forma do Carlos Silva, nosso parceiro educacional em Brasil. Então, ah, como vocês sabem e vivem no seu dia a dia, o mundo vem mudando bastante nos últimos anos. É talvez a maior característica das mudanças mais recentes seja a velocidade. Sim, a velocidade da mudança. Muitas vezes nós ainda não estamos nos acostumados com um conceito ou com tecnologia e pronto. Quando vemos, já mudou de novo, já deixou de existir, foi absorvida ou melhorou. Nós vimos recentemente a questão das vacinas para o Covid. Até então, a vacina que teve seu processo mais rápido em todo o mundo, desde a identificação do agente causador até sua aprovação para aplicação em humanos, levou 10 anos. Algumas chegaram de quase 100 anos. E a da Covid levou quanto? Menos de um ano. O próprio conceito do mundo BANI, B-A-N-I, demonstra isso. Ele é uma evolução de conceito do mundo VUCA, V-U-C-A, que vem do inglês. V de volatility, U, uncertainty, C, complexity e A, ambiguity. Ou seja, um mundo volátil, incerto, complexo ou ambíguo. É importante a gente explicar um pouco do contexto destes conceitos, que podem ser familiares para todos que nos ouvem. Ele fala sobre um mundo que tem o panorama alterado muitas vezes e com muito rapidamente. Um mundo em que é difícil encontrar seguranças de que o planejamento vai acontecer. Coisas inesperadas podem surgir no meio do caminho e algo imprevisível. Inclusive, com informações vindas de todos os lados, o excesso de informação pode ser um problema também. Até porque a interpretação pode variar muito dependendo de quem a recebe, exigindo uma capacidade muito maior de comunicação. Torna-se normal se sentir pressionado
a ter respostas imediatas a problemas complexos ou tomar decisões ágeis. A evolução para o Bunny vem da tentativa de nos ajudar a entender algumas questões para já vão além do conceito anterior a VUCA. Esse termo Bunny foi criado por um professor californiano chamado Jamais Acácio. O B quer dizer brittle ou frágil. Ele não induz a pensar na falta de estabilidade que temos. Antes, você ter um emprego te dava uma sensação de segurança enorme. Hoje, seu cargo não é permanente. Há mudanças. A carreira na carreira são normais. Hoje o seu cargo não é permanente. As mudanças na carreira são normais. Ou A significa anxious ou ansioso. A ansiedade tem se tornado um dos maiores males dos últimos anos, dos últimos tempos. Tudo tem que ser rápido, para ontem. Será que tem mesmo que ser assim? Ou simplesmente estamos repetindo um comportamento coletivo? O N é de non-linear, ou non-linear, ou não linear. A regra da causa e efeito parece não mais valer sempre. Olha, muitos fatores podem entrar no meio do caminho e fazer planejamentos de longo prazo. Às vezes parece ser um exercício de adivinhação. Finalmente, o I quer dizer incomprehensible ou incompreensível. Isso se dá pela sobrecarga de informações. Buscamos mais informações para ter mais controle, mas isso exagero pode ser apenas uma farsa em vez de uma solução. Cada vez parece que entendemos menos, mesmo com o aumento do número das informações. No mundo Bunny, as situações deixam de ser apenas instáveis e passaram a ser caóticas. E talvez quem esteja nos assistindo, Pedro pode estar se perguntando, ok, Michael, mas o que isso tem a ver com remuneração? E a resposta, tudo. Primeiro, é preciso entender que o conceito de remuneração mudou. Quem pensa em remuneração só como o salário, ou o bônus, ou os benefícios? Precisa entender que também é isso, mas o conceito é muito mais amplo. Hoje falamos de experiência do colaborador. Desculpe, colaborador. É o que é isso, senão tudo aquilo que o colaborador recebe da empresa em troca do seu trabalho. É sim o salário, a remuneração variável, a pacote de benefícios, mas é também o ambiente do trabalho, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, as oportunidades de carreira e a liderança. Da mesma forma que as empresas esperam que seus funcionários tragam cada vez mais valor em suas atividades para os resultados da empresa, os colaboradores também esperam algo a mais da sua empresa. Estão cada vez mais exigentes. Então, o que fazer? É preciso primariamente entender o que a empresa precisa e o que os colaboradores desejam. Isso é fundamental. Porque o que serve para uma empresa nem sempre vai servir para outra empresa. O que um colaborador deseja
nem sempre vai ser o mesmo que o outro. Então, o profissional de recursos humanos, e nesse caso, o de remuneração, precisa entender da estratégia dos negócios. Não basta saber somente navegar muito bem as questões técnicas da área. É necessário entender a dinâmica da empresa e o seu olhar do mundo para entregar as melhores soluções. Ele precisa interagir com as áreas de negócios e também com as demais áreas de recursos humanos. Tudo está conectado, tudo está integrado. Hoje, vemos muitas empresas trabalhando com metodologias ágeis. Isso é uma forma da resposta e esse mundo BANI que falamos e liderar como ele. Qual é a ideia que aqui de ter uma estrutura ágil? É justamente colocar um grupo de profissionais com visões diferentes, com, com conhecimentos e competências diferentes para atuar na solução de um problema ou desafio. Ela não é uma estrutura fixa como conhecíamos antes, dividido entre departamentos. E vamos combinar que muitas vezes um departamento nem se comunicava com o outro. Isso muda muito a perspectiva de remuneração. Várias perguntas surgem. Como fazer para que as pessoas estejam engajadas nesse novo modelo? Como reconhecer quem tem alto desempenho? Ou ainda, o que é desempenho nesse contexto? Falamos muito atualmente sobre o propósito. É algo que tem a ver com a missão e a visão das organizações, mas tem algo a mais. Tem a ver com o que mais você entrega mais ao mundo, além de geração da riqueza financeira. Tem a ver com mudança, com legado. O propósito de uma empresa é também, a certa forma, uma forma de remuneração. Se nós perguntarmos a todo aqui, se você tiver atualmente as mesmas condições em duas empresas, sendo uma que tem um propósito e outra não, qual você escolheria? A resposta, tenho certeza, se não tem, se não de todos, mas da imensa maioria seria escolher a empresa com propósito. Ou seja, esse é um fator que é considerado hoje por todos nós. Eu falava há pouco sobre as características do mundo BANI. Só não falei como lidar com elas. O mundo BANI traz desafios enormes para todos nós. Não temos receita pronto, não sabemos que ele exige de cada um muitas competências. É o papel da empresa estar atenta a essas necessidades de desenvolvimento e trilhar esse caminho junto aos colaboradores. Isso também é remuneração. Lembre-se do conceito mais amplo de remuneração que falei. Se falamos de fragilidade, precisamos de resiliência e liberdade. Contra a ansiedade, necessitamos de empatia e atenção plena. Para a falta de linearidade, devemos pensar e agir com flexibilidade e ser capazes de se adaptar.
E para enfrentar a incompreensibilidade, necessitamos de transparência e intuição. Intuição, desculpa. Enfim, longe de nem querer trazer aqui nessa conversa uma única solução. Não é assim que vamos resolver nossos problemas. Mas espero que alguns dos pensamentos que deixei aqui servem de reflexão para a nossa dia a dia, para o nosso dia a dia. E então, muito obrigado, Pedro, e agora é com você. Muito obrigado, Michael. Excelente apresentação, como sempre. Você sintetizou tudo. Fiquei sem perguntas para fazer, porque resumiu tudo. Mas realmente você tocou num dos pontos que eu acho que hoje é muito importante para nós profissionais de RH e de remuneração, que é ter a consciência da experiência do empregado, a experiência do colaborador. Porque eu digo sempre que, em princípio, a empresa que paga, obviamente, quer pagar o mínimo possível. E o empregado que recebe, pela razão inversa, quer receber o máximo possível. Então, eu acredito que aquilo que a empresa paga tem que ter uma percepção para o empregado que seja uma percepção correspondente ao investimento da empresa, porque não adianta, por exemplo, a empresa pagar benefícios que o empregado não utiliza ou não agrega valor, por exemplo. Então, esse conceito de remuneração total, que aliás é um conceito já bastante antigo, permite quase que individualizar ou criar, digamos, um cardápio de remuneração que o próprio empregado seleciona de acordo com a sua própria experiência de vida, com aquilo que ele valoriza. Eu recordo-me de um episódio de alguns anos atrás, no Reino Unido, como você sabe, eu já trabalhei em 26 países, portanto tenho aí alguma experiência internacional, mas estava fazendo a política remunerativa da Vodafone, que é uma empresa de celulares, e eles recrutavam, a base de recrutamento deles era a British Telecom, que era uma empresa pública, que tinha como característica da política remunerativa ter um salário base, digamos assim, dentro da média ou até um pouquinho abaixo da média de mercado, e depois pagava com muitos benefícios, não é? Tinha todo o tipo de benefícios. Enquanto que a Vodafone era muito mais agressiva com a remuneração variável, com a remuneração indexada a resultados, não é? E, portanto, tinha uma remuneração base mais elevada e depois os benefícios eles eram um pouco mais contidos. Então, o que é que acontecia? Os empregados estavam reivindicando um dos benefícios que era a escolinha para os seus filhos, que eles tinham na British Telecom e que não tinham na Vodafone. E lá o diretor de recursos humanos chamou-me e disse assim, olha, que negócio, que ingratidão. Eles aqui ganham muito mais do que têm uma remuneração muito superior que eles tinham na British Telecom, mas estão reivindicando, querem chegar à greve, estão reclamando que nós não lhes pagamos a escolinha para os empregados. Até que eu sugeri o seguinte, olha, vamos usar o conceito do Total Flex Compensation, não é? Em que o empregado vai ter um menu de hipóteses de remuneração, tanto base quanto de benefícios, e ele próprio faz a composição do seu pacote de remuneração. E um dos itens que nós tínhamos lá, que era um opcional
para os empregados era exatamente o da escolinha dos filhos. Ninguém escolheu esse item. Quando eles viram o custo dentro do pacote remunerativo desse item, eles preferiram esse valor em outros benefícios ou mesmo em cash. Então, muitas vezes as organizações fazem um esforço de remuneração muito significativo que os empregados não têm a percepção desse valor para eles, porque a empresa não tem exatamente essa dimensão que é a da experiência do empregado. E realmente esse é um ponto muito importante que a World at Work tem presente nos seus treinamentos e nas competências que desenvolve, que também está associado a um outro que é importante, relacionado com este, que é o da comunicação, não é? Não adianta ter um bom pacote remunerativo, competitivo no mercado, acima da mediana, no terceiro quartil, se os empregados não têm a percepção desse valor para eles, não é? Se isso, dentro da experiência de vida deles, não vai agregar, de facto, um valor significativo. E isso é alguns temas, entre outros, que nós podemos aprender nos inúmeros cursos que a World at Work oferece e também das certificações que a World at Work oferece e que, por exemplo, nos Estados Unidos são praticamente mandatórias para o exercício da atividade de profissional de remuneração dentro dos RHs das empresas. Aliás, quando eu fiz a minha certificação há uns 35 anos atrás, foi exatamente porque trabalhava no mercado norte-americano e, portanto, não o poderia fazer se não tivesse a certificação no caso era a American Compensation Association, porque era a associação que antecedeu a World at Work. Mas só para fecharmos e realmente passávamos aqui o resto da noite a ouvi-lo, Michael, foi interessantíssimo. Estou vendo aqui os comentários no chat, todo mundo elogiando e a sua abordagem, a sua palestra. Eu gostava que você nos falasse um pouco da importância de ter uma certificação internacional como aquelas que a World at Work oferece e que hoje já estão disseminadas em vários países no mundo, já não estão só nos Estados Unidos, não é? Eu creio que o Michael está com dificuldade de entrar. Nós estamos com alguns problemas técnicos, como vocês viram, porque não conseguimos colocar a câmera do Michael. Então, acredito que ele está com dificuldade de entrar. De qualquer forma, também já estávamos no limite do tempo que tínhamos previsto para o nosso debate de hoje. Como sabem, é um tema inesgotável. Nós poderíamos passar aqui muito tempo a falar sobre ele, mas espero que tenha ficado um gostinho de quero mais, porque temos aí o nosso MBA internacional sobre gestão de pessoas com alto impacto económico, que entre os 24 professores que compõem o nosso corpo docente, temos o próprio presidente da World at Work a nível mundial, o Scott, e o Global Partner da World at Work para o Brasil, o Carlos Silva. Então, é a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais daquilo deste tema tão vasto e tão importante como é a remuneração das pessoas. E passava agora à Kátia para fazer o nosso encerramento, por gentileza. Olá, Pedro. Recebemos aqui uma mensagem do Dr. Michael. Ele nos comunica que ele pode nos ouvir, mas não consegue falar. Nós acessamos o microfone dele, mas infelizmente a gente não conseguiu acessar o microfone dele aqui. Uma pena, Dr. Michael, mas o que não minimiza em nada
né, esse encontro que pudemos ouvi-lo aqui, né, e ter esse compartilhamento nesse assunto que é tão interessante e tão bom, né, e ouvi-lo aqui hoje foi muito bom e queremos agradecê-lo por estar conosco e fazer esse compartilhamento riquíssimo, né, essas contribuições riquíssimas ao nosso público. Muito, muito obrigada aqui, Dr. Maicon. Mais uma vez agradecemos também ao professor Pedro, que mais uma vez aceitou o nosso convite para esse debate. Obrigada, professor Pedro. Agradecer à equipe do Mackenzie Soluções, que por trás de tudo isso aqui também, durante esses 30 minutos, esteve trabalhando aqui também, no antes também. Obrigada ao Mackenzie Soluções. Mais uma vez também o nosso obrigada à Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo apoio e a você que nos acompanhou nessa noite, nesse evento. Convidamos vocês também a estar conosco no nosso próximo e último encontro dessa série, que vai acontecer no dia 4 de maio, às 19 horas, nesta mesma plataforma, e o tema será sobre competências do líder contemporâneo, e teremos aqui a dupla Pedro Martins e Pedro Ramos. O link para inscrição para esse nosso próximo encontro está aí no bate-papo ou no QR Code que está aí na sua tela. Basta acessar e se inscrever para mais 30 minutos de um bate-papo gostoso e muita informação também. Fica aqui o nosso convite também para você conhecer o MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto. Acesse o site do Mackenzie para conhecer um pouco mais. E também o tema que foi tratado hoje sobre as políticas remunerativas é um dos principais temas desse MBA. E se você gostou do que ouviu hoje, poderá ouvir muito mais aí também nesse MBA que terá início em setembro. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Dr. Maicon, muito, muito obrigada pela sua participação. Professor Pedro também, a vocês também. Fica aqui, então, o nosso boa noite. Nos encontramos, então, no próximo dia 4. Até lá!